A segunda temporada do podcast Foi Lá e Fez é inteiramente produzido no estúdio @Quarto Distrito e conta com o apoio de @Orla Energia, gere sua própria energia limpa, e @KTO_Brasil, onde a diversão acontece. Vamos começar o nosso podcast Foi Lá e Fez. Estamos gravando aqui, é a primeira gravação que a gente faz da nossa segunda temporada. Aqui Danilo Zambuja, do meu lado Rafael Sobes, meu sócio, meu parceiro nesse projeto. Não sabemos se esse vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro episódio dessa temporada, mas tenho certeza que a gente está aproveitando a agenda aí desse convidado mais especial, não mora aqui no Brasil, e a gente está aproveitando a agenda dele para vir compartilhar com a nossa audiência, que tem crescido cada vez mais. Um agradecimento a todos que estiveram com a gente na primeira temporada e vem agora na segunda temporada, onde a gente tenta aqui, eu e o Rafa, trazer um pouquinho do que foi a nossa jornada aí empreendendo, conhecendo muitas pessoas, muitos empreendedores, muitas histórias legais e aprendendo com isso. Então a gente tenta aqui nada mais é do que estender esses cafés que a gente tinha em reuniões de negócios, tentar trazer para cá um pouquinho, tirando do negócio, mas um pouquinho do ser humano para o ser humano por trás de alguém que foi lá e fez algo relevante, construiu alguma coisa. E a gente vai compartilhar com vocês aí na segunda temporada mais 10 episódios que tenho certeza de muito valor. Passa a bola para o Rafa aí para apresentar aí o nosso convidado e se apresentar também. Bom, aqui estamos mais uma vez, né? Obrigado a todo mundo que aí nos assiste. Primeira temporada de muito aprendizado e a segunda vai ser explosão, né? Então é o que o Danilo falou, nosso intuito aqui é aprender, principalmente, né? Com as pessoas importantes que aqui temos, com as histórias lindas, impactar alguém aí do outro lado. Então, se a gente mudar a vida de alguém aí, em algum momento, para nós já valeu muito a pena. Então, com muita honra, com muito orgulho, a gente está aqui recebendo um quase vizinho meu, né? Um cara que é uma referência para nós. O Danilo vai explicar o porquê. Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu tempo. Saiba que o senhor é muito importante para nós dois, pessoalmente. O senhor é um cara que está mudando a nossa vida dia a dia, até confundindo a nossa mente em alguns momentos. E essa intriga que nos faz assim ser tão fã do senhor, essa forma de ser tão especial. Então, muito obrigado pela sua presença. A gente recebe com muito carinho. É um dos culpados, sabia, desse podcast? Cara, eu fico comovido, porque eu já acompanhei algumas falas do Danilo, mas o Sobes, eu sempre fui um fã invejoso dele. Sei como é que é. Um fã porque, cara, o cara era bom. E não só por ser bom como jogador, porque o atleta, ele não é atleta por acaso. Então, eu conheço um pouco da história do Sobes e tudo mais, e saber que eu tenho alguma influência na vida dele, e também na sua, Danilo, você que é um jovem, tão empreendedor, tão ousado. Tem um livro que, inclusive, eu trouxe, que se chama Os Atrevidos Dominam o Mundo. Eu acredito muito nisso. E então, assim, eu estou muito feliz por estar aqui, eu me sinto muito à vontade desde o momento que eu vi vocês aí. Obrigado. Que eu puder contribuir, não só no podcast. Quero parabenizar vocês por trazer essa oportunidade de abrir uma mesa de discussão, porque muitas vezes é fácil de você fazer a coisa lá no seu cantinho e tudo mais, mas você abrir essa discussão e trazer esse debate, esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, cara, me enche muito de felicidade e de orgulho por estar aqui também. Muito obrigado, muito obrigado. Falei que tu é um dos culpados da gente fazer esse podcast, porque o Rafa, por ser uma figura, né, no esporte, e a gente sabe como que é a mídia, como que é o jornalismo no esporte. Então, ao natural, o jogador de futebol, principalmente do tamanho que foi o Rafael como profissional, acaba criando uma certa restrição à mídia, à comunicação. Então, o Rafa sempre foi um cara muito reservado. E eu, como amigo, apoiador, querendo o sucesso dele, sempre falava, cara, tu tem que mostrar a tua história, tu tem que falar. Assim como outras pessoas que são próximas do Rafa sabem do que eu tô dizendo, né? De trazer, cara, tu tem que palestrar, tu tem que contar a tua história, tu tem que inspirar mais pessoas, né? Tu pode fazer. E o Rafa sempre assim, né? E eu e o Rafa viajando, numa dessas viagens que a gente ia pra Erechim, lá essas 5, 6 horas de estrada. E eu... Não, vamos botar música, vamos botar podcast. Aí botei um podcast, né? Que é o podcast teu e do Joel. E aí eu e o Rafa ficamos quietos, assim, na estrada de noite, escutando, assim. A gente se olhava e pensava e trazia as tuas reflexões, tuas provocações ali.
E a gente ficava, né? Daí eu falava pro Rafa, por que a gente não faz um podcast, cara? Por que a gente não faz um podcast? Porque a gente tem acesso, né? Olha só, né? Hoje, meses depois, a gente tá aqui na tua frente, né? E a gente falou que a gente faz um podcast, porque a gente conhece tantas pessoas inspiradoras, provocadoras, que têm um ponto de vista diferente do que a gente está fazendo, ou da vida como um todo. E isso, para nós, é de muito valor, né? E a gente, vamos fazer um podcast, e aí até eu convencer. Aí um dia eu consegui convencer, a gente gravou 10, e agora estamos indo para a segunda etapa aí, né? O Danilo é um cara que me incomodava muito. Eu não falei, né? Jacob Petri, né? Aqui com a gente, eu esqueci de falar o seu nome, que a gente entrou na conversa ali, nós estamos aqui meio empolgados, então, mais uma vez, muito obrigado. E o Danilo ficava nisso. Cara, tu tem que falar, e eu sou muito na minha. E eu recebo convites direto da televisão e tal, e eu muito na minha, não querendo ser mais... Eu saí um pouco do futebol, como eu falo, abrir essas portinhas que a carreira me deu, né? Aproveitar, entrar, conhecer. Sim. E eu sou muito curioso. Esse cara me incomodou tanto, Pedro, tanto, que chegou um dia que eu falei, tá, vamos fazer isso aí. Mas com o intuito de aprender, né? Depois, com o tempo, a gente viu que a gente estava ensinando também. Eu, no meu pós-carreira, de talvez estar me reinventando, mostrar para a galera que existe uma vida pós-carreira, conhecendo pessoas, aproveitando também esse network dentro da sociedade da nossa empresa. Porque a gente viajava, eu tinha reuniões com pessoas lá do interior do Sul, o senhor conhece muito bem. Lindas histórias, pessoas super bem sucedidas. E é o cara que produz o seu leite, o seu queijo. Sim. E a gente perguntava, por que o senhor não conta a sua história? Porque para nós é tão lindo. Eles falam assim, porque ninguém pergunta, porque ninguém quer saber. E daí vem essa semente. Hoje nós estamos numa segunda temporada. Eu estou começando a dar palestra já. Olha, despertaram um urso dentro de mim que eu nem sabia que eu tinha. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, lógico, conheço o Sobis pelo futebol, conheço o Rafael, todo mundo conhece, principalmente no Rio Grande do Sul, principalmente se você é gremista, Colorado também. Já me xingou muito. Mas o que acontece? Só para vocês terem uma noção, e isso que é importante, o trabalho que o Danilo fez contigo no sentido de despertar. Eu não sou um cara de fala. Eu sou um cara da escrita, eu sou um pesquisador, eu gosto de me ver como um provocador. E quem me chamou muito para esse mundo da fala foi o Joel. O Joel disse, cara, as pessoas precisam te ouvir. E por ele falar isso para mim, e por a gente ter gravado esse podcast, eu não fazia a mínima ideia de que eu poderia ter tocado a vida de pessoas tão relevantes como vocês. No sentido de vocês criarem um podcast. Então, no momento que vocês fazem isso, vocês não fazem a ideia de quem vocês estão instigando, estimulando a fazer algo. Então, é muito mais do que um podcast. É muito mais do que você pegar algumas horas do seu tempo, pegar alguns 10, 15, 20, 30 mil reais, investir, fazer um estúdio. Cara, esse é o sentido da vida. A gente é um todo, a gente é uma conexão. E é aquilo que o Sobis falou. Às vezes a gente acha que a história... Eu era uma dessas pessoas, que nem você. Cara, quem quer saber minha história? Mas a gente sempre serve de inspiração para alguém. E quando a gente se abre para esse mundo, quando a gente se abre para esse espaço, às vezes a pessoa mais tímida, ela inspira o outro que também é tímido. A pessoa mais na dela inspira o outro que é mais na dele. Então não é aquela pessoa muitas vezes eloquente que inspira o outro, porque você olha e diz assim, cara, eu nunca vou ser que nem ele. Né? Mas olha como o Jacob, como ele como ele gagueja. Se ele gagueja ao falar e as pessoas ouvem, eu também posso falar, entendeu? Então cada um tem a sua contribuição para dar e vocês estão fazendo isso muito bem, parabéns. Legal. Exatamente isso. A gente não tem noção da dimensão que pode ter isso, né? E começamos a ter essa noção a partir do momento que a gente foi gravando, botando nas redes e vinha uma mensagem lá de alguém tão distante que a gente nem imagina, talvez nem do Sul, falando, olha, eu estava num momento difícil, vocês me ajudaram e criei coragem para recomeçar ou para tentar de novo. Então é uma cadeia, né?
O JJ contigo, o senhor com a gente, o Danilo comigo e nós para outras pessoas. É isso aí. Legal. O mundo funciona assim. E essa questão, né, de gerar impacto é algo que sempre foi algo que tu buscou. Por que tu seguiu essa trajetória, né? O pouco que eu sei, assim, né? Tu era jornalista, começou a estudar filosofia, começou a escrever. Tu tinha esse desejo, essa noção, por que tu começou a escrever, por que tu começou a te expressar, vamos dizer assim? Eu não tenho, assim, uma razão pela qual eu comecei a escrever. Isso aconteceu e aconteceu de uma maneira tão inusitada que eu não sei se isso foi uma coisa que já existia dentro de mim ou se isso foi aflorando aos poucos. Mas eu nasci numa família muito pobre, pequenos agricultores rurais no interior de um município. Aqui no Rio Grande do Sul as comunidades têm as linhas, e aí era linha Paca Norte. E a gente tinha ali uma produção de alguns litros de leite, alguns porcos, um milho, soja e tudo mais. E a família era muito grande e eu não conseguia... Depois a gente tinha lá até o ensino fundamental, até a 8ª série, na própria comunidade. Depois você tinha que ir para a cidade para fazer o 2º grau. E eu não tinha condições de ir para a cidade estudar. Eu tinha que pagar o ônibus... E eu não tinha recurso, o pai não tinha recurso. E tinha um irmão mais velho que eu que estava fazendo isso. Então não podia pagar os dois, eu tinha que ficar em casa. E eu fiquei 3 anos sem estudar, ajudando o pai na roça. E nesses 3 anos, eu li quase todos os livros da biblioteca da escola. Eu tinha um professor, que era meu amigo. Que idade tu tinha? Que idade tinha? Cara, eu tinha dos 14 aos 17. E eu tinha uma irmã que ainda ia na escola, no ensino fundamental, e eu mandava bilhetes para o professor me emprestar livros da biblioteca. E ele mandava os livros, e eu li muito. E isso foi me criando um desejo de cada vez mais me aprofundar nisso. E esse mesmo professor, depois, ele me convidou para ir para o seminário, para estudar num seminário onde a gente estudava para ser padre. E por mais incrível que possa parecer, lá a gente tinha que trabalhar 3 horas durante a tarde. Então alguns iam para a lavanderia, outros iam limpavam os dormitórios, e eu passei todo o tempo cuidando da biblioteca. E ali eu tinha acesso aos livros. Mas existe uma coisa que eu sempre acho que o ser humano ele tem um talento. Existe alguma coisa que arde dentro da pessoa. Se você tem a sensibilidade de perceber, se você percebe isso que arde dentro de você, e se você dá espaço para isso, isso te leva a lugares e a fazer coisas que você nunca imaginou que você faria. E para mim, isso foi um instinto de provocação. Quando as pessoas me perguntam, mas qual é o teu talento? Eu acho que o meu talento é provocar um pouco. Quero até... arriscar aqui a explicar isso usando um exemplo. O Sobis é centroavante, foi centroavante a vida inteira. Então ele está sempre ali no meio da área. Para ele ser um bom centroavante, ele precisa se desvincular do zagueiro, não é isso? Porque o zagueiro ele não quer se desvincular, ele quer estar em cima de você. E uma das grandes qualidades que eu via nele era essa capacidade de se infiltrar em espaços onde ele passava despercebido. A nossa vida, e principalmente na área do empreendedorismo, ela requer muito isso. Você encontrar espaços que passam despercebidos. E você encontrar esses espaços e você tentar ocupar esses espaços. Porque todo mundo vai numa direção. Todo mundo tem uma noção, uma percepção das coisas. E se você vai nessa direção, nessa linha, você não consegue muitas coisas. Você precisa se deslocar um pouco. Só que esse deslocar, ele requer muito risco, ele requer, talvez você está fora do contexto, e isso é desconfortável. E eu procuro fazer isso muito com o pensamento, né? Criar o desconforto.
isso que vocês mesmos relataram, às vezes mexe muito com a cabeça. Mas tu tem que esculhambar primeiro, criar uma confusão, uma bagunça. E aí depois tu reestrutura tudo em novos patamares. Pegar uma bagunça e arrumar dentro da tua cabeça é sinal que tu já evoluiu, né? Muito. Enquanto o senhor estava falando aqui, eu fui para dentro do campo novamente. E é exatamente isso. Claro que existe o treinamento, o dia a dia, as tentativas, os erros, né? Porque não é que a gente fazia lá no campo, fazia o golaço. Não, existia muito erro atrás. Só que o erro não estava na televisão. Não aparecia, não ficava tão exposto. E é isso aí do pensar e ver de uma forma diferente. A função do atacante... O atacante, geralmente, o do meio para frente é o que ganha mais. Porque ele faz o gol, né? Ele faz a coisa acontecer. E quase sempre... eu aprendi uma vez que eu vi algo do Messi, assim, não sei se foi jogando contra ele ou vendo um jogo, que durante o jogo ele não olhava para a bola. E hoje ele é assim, se vocês observarem, o jogo tá rolando e ele fica assim, ó. Olhando pro campo. Olhando para o campo, para os jogadores, olhando... porque são pequenos detalhes do movimento do zagueiro que tu vê onde está a falha dele, porque nós somos humanos, normal, né? Movimentos. E aí ele vai tirando o raio-x do campo. Aí, tanto que falo que ele é autista, né? Porque ele fica viajando. Chegou nele, ele já sabe o que fazer. E aí tem um problema grande que é jogar com o Messi. É acompanhar essa inteligência. Sim. Por isso que os bons têm que andar com os bons. Então, o senhor estava falando e é exatamente isso. Tu se arriscar a linha de impedimento. É tu ter a confiança, arriscar, saber ter um pouquinho de medo de chutar uma bola de longe. Porque daqui a pouco ela vai entrar. Pode errar feio também. Não, 99% é erro. Sim. Só que o erro vem a crítica, vem o peso, vem tudo. E tu tá dentro do jogo, tu tem que se reinventar e começar. Então é mais ou menos isso. Eu, no fim da minha carreira, eu não olhava mais para a bola. Eu ficava me olhando os meus rivais. Às vezes eu até ficava de costas para o campo. E foi no meu melhor momento, foi onde eu mais me desenvolvi, porque já estava mais maduro e já entendia um pouquinho mais o futebol. E só para complementar, para não perder essa linha de raciocínio, porque isso é muito profundo e muito importante e muito difícil de explicar. É isso que nós temos que fazer com o nosso pensamento. Porque o pensamento, ele sempre salta, ele diz o óbvio, ele diz, você não é capaz, quem é você? Por que você acha que você pode? E ele salta nisso, ele salta no pé da gente, ele quer nos manter imobilizado. E a gente precisa achar aquele pequeno espaço, aquele drible rápido, aquele deslocamento, para deixar esse pensamento que ele vai vir. Inevitavelmente ele vai vir. Por quê? Porque você está arriscando alguma coisa. É mais confortável você ficar onde você está, porque ali tu já sabe qual é o resultado. Então, qualquer pessoa que busca evolução na vida, que todos nós somos empreendedores, mesmo que você seja só você, a sua vida é uma pequena empresa. Então, a gente precisa tentar sempre deslocar aquele zagueiro, né? Aquele zagueiro que quer te impedir de fazer a jogada. E esse às vezes, é aquele pensamento corriqueiro, aquele pensamento que nos persegue a vida inteira, da incapacidade, da sensação de não ser bom o bastante, da noção de que você não é bom o suficiente para dar fazer aquela jogada mais arriscada. Então, eu acho que isso é fundamental. Nós entramos nessa questão, nesse exemplo do futebol, que serve para a vida. São vários pontos, né, que ficam boicotando, né, nossa mente, né, a gente conversando com a gente mesmo, né, as vozes que a gente tem. Mas um ponto que tu falou, que eu prestei muita atenção, tu falou, tu acredita muito em talento, né? Tu acha que todas as pessoas têm talento e quem escuta a voz, essa chama, né, que tu falou, que arde do talento, o que seria para ti, assim, o talento? O que é uma pessoa, como é que uma pessoa identifica talento, vamos dizer assim? Existe uma concepção ainda um pouco equivocada em relação ao talento, que é a ideia de que a pessoa que tem um talento, ela já nasce boa nisso. Tipo, se eu tenho talento para futebol, eu já sou um bom jogador. O dom. O talento, ele não é você ser bom em algo. O talento é uma predisposição para você fazer algo com uma facilidade maior do que outras pessoas, ou a predisposição para você
exercer uma atividade com uma facilidade maior do que outras atividades. Então, você tem a predisposição. Nem todo mundo tem predisposição para escrever livros. Nem todo mundo tem predisposição para oratória. Nem todo mundo tem predisposição para ser um jogador de futebol ou qualquer outro atleta. Mas muitas pessoas têm predisposição e não desenvolvem isso. Então, o talento, a gente nunca pode confundir, essa pessoa é talentosa. Não, todo mundo tem um talento. A pessoa se torna talentosa quando ela desenvolve essa predisposição, transforma isso literalmente numa atividade que ela exerce com excelência. Então, qual que é o grande segredo do sucesso profissional em qualquer área? É você encontrar essa predisposição e desenvolver ela. Foi um pouco do que você citou nesse livro, do Algo que Ignoramos, até vou mostrar aqui, que tu fala sobre a Gisele Bündchen, né? Que fala bastante sobre o talento. Essa predisposição que ela tem, que é o chamado talento, né? Que ela conseguiu desenvolver ao máximo do que é possível, vamos dizer assim. Eu tive essa alegria enorme, essa bênção de conviver muito com o pai da Gisele durante o desenvolvimento da carreira da Gisele. E quando você olha para a Gisele, por exemplo, você diz, mas qual seria o talento da Gisele? O talento da Gisele é a expressão corporal. A Gisele, ela não é uma modelo famosa como ela é por causa da beleza dela. É lógico que a beleza é um requisito, mas existem pessoas que são tão lindas, ou mais lindas esteticamente, dentro dos padrões de beleza que existem, do que ela, e não são modelos famosas. Então, o que acontece? Ela tinha essa expressão corporal. Ela se expressa com o corpo como poucas pessoas se expressam. Mas isso não é uma coisa que ela nasceu com isso. Ela teve, por exemplo, no início da carreira dela, ela ia fazer testes e ela desfilava e as pessoas diziam, essa aí rebola demais, ela tem um quadril muito, muito grande para ser modelo. Na época, aquela modelo era aquelas famosas tábuas de passar roupa que as pessoas diziam. Então, o que acontece? É todo um processo de desenvolvimento. Quando eles diziam para ela que ela tinha um nariz meio adunco, aquele nariz um pouco germânico, e que por isso ela talvez nunca seria uma pessoa que fotografaria para uma capa de revista, o que ela fez? Ela chamou os fotógrafos e disse, eu preciso estudar os meus melhores ângulos. Eu preciso estudar a sombra, eu preciso estudar a luz. Então, é todo o processo de desenvolvimento de um talento, ele precisa ser desenvolvido. Né? E tem mais uma coisa que é bem interessante. O talento, ele não é uma atividade. O talento é uma área. Por exemplo, matemática é uma área. Você pode ter talento na área da matemática e você pode seguir qualquer caminho na área da matemática. O esporte, ele é uma área. Né? Então, dentro da área do nosso talento, a gente precisa encontrar algo que faça a nossa alma cantar, que faça a nossa alma vibrar, que é a paixão. Então, quando você fecha isso... E eu acredito num terceiro ponto ainda, para encerrar essa questão do talento. Eu acredito que todos nós nascemos com um talento específico e que todos nós temos uma maneira singular de expressar esse talento. E eu acredito que existe no universo uma necessidade que só nós podemos preencher com esse talento. Quando você encaixa essas três coisas, aí você encontra uma fórmula de uma vida boa. Porque você age sobre aquilo que você foi predestinado, que você tem uma inclinação natural, você percebe o seu valor como indivíduo, porque isso é uma coisa singular, e ao mesmo tempo você encontra um sentido. Você usa isso para ajudar outras pessoas, para impactar a vida de outras pessoas, ou sei lá, para dar a sua contribuição. O da Gisele, até eu sou um exemplo disso, porque eu não entendo nada de desfile. Nada, absolutamente nada.
E tava vendo um desfile alguma vez, essas coisas aí de YouTube, alguma coisa assim. E entrou essa mulher. Volto a dizer, eu não entendo nada. Mas tu já vê que o porquê ela era... Eu não sei te explicar o quê. Mas tu falou, tá explicado. Ela vem de um jeito dela que as outras se matam, sabe? Muito mais bonitas. Mas o brilho, o negócio dela... Pode ser nas Leveza. Olimpíadas? Pode ser nas Olimpíadas que ela desfilou? Sim, O que é aquilo, cara? É. Aquilo é daqui, né? Tipo, e ela conseguiu ser o melhor... A melhor das melhores, talvez nunca tenha algo tão parecido. Sabendo usar o seu talento, sabendo, eu acho que o principal também que entra no esporte, saber os teus defeitos. Os pontos fracos. Saber ponto fraco, defeito, ser humilde de chamar um fotógrafo, vem cá, o que tu acha? É aqui, aqui, aqui. Foi crescendo, já tinha, né, o talento predisposto a isso, virou o que virou. E saiu em todas as capas aí, e hoje ela deve negar as capas. Exato. E isso, todos nós temos. Talvez não na dimensão, na intensidade do Gisele Bündchen, mas todos nós temos. Nós não precisamos nos encolher na nossa insignificância. Nós não precisamos nos colocar num segundo plano. Eu não sei nada. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente procura o nosso talento na nossa mente. Né? E aí tu não consegue. Porque o talento não existe na mente. O talento é uma coisa que você não consegue compreender. Mais ou menos o que você falou. Né? Eu não entendo, eu não sei, mas eu vi o talento. Então o talento é uma coisa que você precisa sentir. Você precisa estar leve, você precisa estar aberto para isso. Você precisa estar disposto a se ouvir, a se entender. Ele se revela. Ele é uma coisa que está dentro de você, ele se revela. Não adianta você quebrar a cabeça batendo contra a parede. Você não vai entender. É um termo que é muito usado de que o empresário ele é muito solitário, ele é muito sozinho, que ele tá indo por um caminho que as pessoas não vão acompanhar, não vão compreender, e tem que saber lidar com isso, e tu vai ter que te afastar das pessoas para dar certo, senão não vai dar certo. E a gente veio pós-pandemia, hoje se fala muito sobre depressão e etc. Isso acontece na tua concepção porque as pessoas não encontram o talento, não dão voz para o talento, não encontram isso, não enxergam razão pelas coisas que estão fazendo ou pelos percalços que acontecem. Medos, Por que tu acha que hoje está tão crescente essas questões das pessoas, né? Depressão, suicídio, essas coisas? Vai muito de encontro a isso. Eu peguei o gancho do empresário, porque é o nosso tema aqui. A gente tem muitos empresários que nos escutam. E devido às proporções, né? Com certeza é algo que esse mental, né? De será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu estou fazendo esse negócio certo? Será que esse é o meu negócio? Será que essa é a vida que eu quero levar? E isso que provavelmente fica na cabeça de muitos empresários, né? Eu acredito que existe uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. É a razão pela qual a gente faz aquilo que a gente faz. A razão pela qual a gente empreende não deve ser o resultado que a gente busca. Eu sei que uma empresa precisa de números, eu sei que isso é importante, eu sei que ninguém sobrevive com discurso, você precisa ter resultado. Mas o resultado, ele não nasce da vontade de ter resultado. O resultado nasce da maneira como você investe a única coisa que você tem, que é esse momento. Então, o que acontece? A depressão, muitas vezes, o estresse, a ansiedade, porque muitas vezes a depressão tem várias causas, então não dá para generalizar. Mas essa depressão que muitas vezes nasce do desespero em relação ao futuro, ela começa muitas vezes com uma ansiedade. E a ansiedade, ela geralmente começa quando você quer estar num ponto, num lugar, e você está no outro. Então, quando você, por exemplo, quer muito mais o resultado do que aquilo que você está fazendo, o processo de fazer o que você faz é só um meio para você alcançar o fim, que é o resultado.
Então, o empreendedor, na minha concepção, na minha visão, o empreendedor que se perde nisso, que gosta mais do resultado do que daquilo que ele está fazendo agora, ele tende a cair nessa armadilha. Por quê? Porque, cara, preste bem atenção. Se você colocar uma intenção no futuro, que é o resultado que tu busca, ok, eu quero fazer isso, eu quero chegar àquilo. Essa intenção, ela tem que estar distanciada da tua ação. Porque a ação, você não pode agir no futuro. Você só pode agir agora. Então, se você tem 100% de envolvimento, de paixão naquilo que você está fazendo, o modo como você faz isso que está fazendo, ela vai ter uma consequência que é o resultado. E esse resultado ele pode ser mais rápido, mais lento, ele pode ser maior, ele pode ser menor, mas a recompensa maior não está no resultado, está no que você está fazendo. Então, muitas vezes você planeja uma coisa que você quer fazer em 1 ano, isso vai te levar 2, 3, mas você está curtindo o processo. Você está satisfeito, você está apaixonado, você está envolvido com isso. Então, eu penso que o que se faz muito hoje, a gente trabalha muito com metas, com objetivos, e a gente se apega muito aos métodos e aos objetivos, as metas e aos objetivos. E a gente perde um pouco o foco, a atenção naquilo que você pode fazer agora. Porque todo o resultado, ele nasce disso que você faz agora. E isso passa também pelo estado de consciência. Por isso que eu digo assim, você observar os motivos pelos quais você está fazendo isso. Existe alguma causa envolvida nisso? Existe algum sentido maior do que muitas vezes o dinheiro, o reconhecimento, a fama? Por que você está fazendo isso? Porque esse sentido, no final das contas, é o que é o mais importante. Vocês concordam com isso? Concordo. Eu concordo, e agora eu acabei de ter uma clareza aqui na minha cabeça o porquê que eu já não gostava mais do futebol. O resultado. O resultado. Ganhou o fim de semana, pouco importa. O resultado. Perdeu, tá tudo errado. Não se respeita o processo. O fato de demitir um treinador, não respeita o processo, porque é resultado. Acabou de matar a charada para mim, que era uma dúvida que eu tinha até... Porque me perguntam muito, por que tu não gostava de futebol? Hoje, como eu não tenho mais culpa, eu assisto mais. Antes eu não assistia. Por quê? Porque nós éramos jogados a todo momento. E aí, como vinha de fora para dentro, a nossa mente, né, que eu falo um clube em si, não aguentava e começava, vamos mudar. E talvez numa gestão de um X presidente, ele fica 3, 4 anos e não foi campeão de nada. Porque no fim da carreira, no fim da gestão dele, talvez ele era outra pessoa completamente da que fez ele ser eleito. Buscando o resultado. E buscando o resultado e perdendo o processo. Porque o resultado, no fundo, tanto em futebol como em qualquer outra coisa, ele vem em grande parte do prazer que existe em fazer aquilo que tu faz. E eu perdi o prazer. O cara que joga futebol com prazer, ele sempre é diferenciado. Agora, se tu precisa ganhar, cara, olha a carga que tu carrega nas costas. Não, tu nem quer mais arriscar, tu nem quer mais... Sabe aquela jogada bonita que tu não pode, por quê? Porque tem que ser, a objetividade, o mecanicismo... Por exemplo, isso você pode olhar em grandes empresas, por exemplo. Se você estudar aí a fundação do Google, porque quando os meninos lá, o Larry Page e Sergey Brin, quando eles criaram o Google, na verdade já existia toda a internet, a informação. E aí o objetivo deles era tipo assim, num período, não lembro mais quanto tempo, mas num período de 7, 8 meses, eles queriam baixar todo o conteúdo da internet para organizar, para estruturar. E isso eles levaram mais de 3 anos para fazer. Então assim, existem essas coisas na vida que a gente projeta e elas são totalmente desproporcionais. E se o objetivo é unicamente o resultado, você não persiste.
Né? Porque isso não vai funcionar, isso não dá certo. E se você olhar todas o próprio Steve Jobs com a Apple, eles estavam querendo fazer o iPhone, aí não conseguiam fazer o iPhone, aí se dedicavam para o iPad. Aí, enquanto estavam fazendo o iPad, aí eles achavam um circuito que faltava aí na configuração do iPhone, aí voltavam para o iPhone. Então, não é um processo de resultado. É um objetivo maior, é mais intrínseco. E eu acho que isso faz com que a gente tenha um pouco esse desequilíbrio emocional. É muita pressão em cima do resultado. Tu não curte o processo. Tu só está atuando, agindo para bater uma meta, para bater um resultado. E isso nasce um pouco do deslocamento profissional, muitas vezes. Eu estou ouvindo e estou me identificando, porque acho que com certeza muitos empresários, empreendedores estão nos ouvindo também, porque eu fiz uma migração. Eu atuava numa área, conheci uma nova área, que é a área de sustentabilidade, a área de energias renováveis, uma área que eu enxerguei ali um propósito onde eu estaria empreendendo, ganhando dinheiro, impactando o meio ambiente de uma forma positiva. Enfim, casou todos os pontos que eu tinha como valor e gostaria de viver isso. E ao mesmo tempo empreender e fazer minha vida através disso, né? Beleza, então eu tenho hoje isso alinhado. Mas da mesma forma eu tenho um negócio, eu tenho que atingir resultados, tenho que conquistar coisas, tenho que ter performance no negócio, tenho que apresentar resultados para investidores, tenho responsabilidades para fazer. E a dificuldade talvez seja de conseguir, nesse meio desse turbilhão de coisas, tu conseguir manter o propósito lá atrás. Ou talvez esse seja o motivo que faça com que a gente consiga perseverar, né? Por ter por trás algo que nos faça. Hoje eu estava dando treinamento e falei para a equipe, isso só é possível porque a gente acredita em um plano muito grande, um sonho muito grande e gosta do que está fazendo. É por isso que a gente consegue manter um ritmo, uma frequência e continuar nas oscilações que a gente tem no Brasil de macroeconômico e tudo mais, né? Eu não quero ser leviano aqui e dizer que os resultados não são importantes, entendeu? Sim. Você precisa de resultados. Se você não tem caixa, se não tem fluxo de caixa, não adianta. Mas eu estou dizendo o seguinte, que é preciso você sempre manter os pés naquilo que é mais sólido do que o resultado. Principalmente na questão emocional, na questão daquilo que faz sentido para você. Porque os números, você pode ter os números, mas e o processo? Porque o que mais desgasta no final das contas é um processo, é um pouco o que o Sobis falou. Não adianta quanto eu ganhava, eu não tinha mais prazer nisso. Será que vale a pena lá no fim os números serem bons e você como pessoa não tá bem? Tá cheio de gente assim na internet, né? Pessoas cheias de problemas pessoais gigantes e super bem-sucedidos. Isso nos torna assim, todo esse problema mental aí que o Danilo falou, isso nos torna mais frágeis, porque a gente começa a escutar muito de fora, perde o foco do que tu realmente quer e, por consequência, tu vai mudar o teu caminho. Vai errar. Exato. E a grande coisa que a gente não pode perder de vista é que se tu tem um sentido, se tu tem uma paixão naquilo que tu faz, os resultados vão aparecer. Mais cedo ou mais tarde eles vão aparecer. Não existe como você plantar e você não, em algum momento, ter a colheita. Eu só estou dizendo que se você se focar mais no resultado do que no processo, se o objetivo maior está no número do que no processo em si, você vai ter problemas. Com certeza. Até para os teus colaboradores acreditarem na causa. Pô, se o meu patrão aí muda de... Qual que é a ideia da empresa? O que a empresa pensa como futuro? Se o meu chefe não me traz essa estabilidade, ele é o cara mais estável. Por consequência, vai estar bravo toda hora, porque eu acho que tu tá feliz no trabalho é tudo, né? Porque as pessoas, muitas vezes, eles levam problemas para o trabalho. Eu acredito muito em energia, então pesa. Tu não passa uma coisa boa.
tu tem que levar a felicidade, que por consequência o trabalho vai te dar felicidade, porque o propósito é maior, não o resultado. Exatamente. As pessoas pensam muitas vezes, agora saindo um pouco dessa questão do empreendedorismo, indo para a questão do trabalho, do colaborador, enfim, eu acho que uma percepção estranha que as pessoas têm é que o trabalho precisa fazer elas felizes. O trabalho não faz ninguém feliz. O trabalho é neutro. É você que tem que levar a alegria, é você que tem que levar a paixão para o trabalho. E esse é um grande dilema das pessoas hoje. Principalmente se você for, por exemplo, um empresário que tem uma equipe grande. Você entender que a pessoa que mais produz é a pessoa que está mais alinhada com aquilo que nós falamos antes, com o dom dela. Você como empreendedor, você precisa ter essa percepção de onde a pessoa se encaixa melhor, onde ela se enquadra melhor. Porque qual que é a grande vantagem de você estruturar a sua vida profissional sobre o talento? São 3 pontos. Primeiro, você já tem uma habilidade maior para aprender. Porque não existe isso de você saber. Você tem que aprender todo dia. O desenvolvimento tem que ser contínuo. Então, você já tem uma facilidade maior de aprender. Eu sempre considero o talento, nossa aptidão natural, como um sinal de Wi-Fi. Então, o talento, ele é o roteador. E na medida que você vai se afastando desse talento, o sinal vai enfraquecendo. Então, por exemplo, se o seu talento é para matemática, na medida que você vai se afastando da matemática, você vai enfraquecendo a tua capacidade de navegar, vamos supor assim. Então, o que acontece? Tu imagina o seguinte, se o seu talento for na área da gramática e você escolhe como atividade profissional ser um contador, você não tem facilidade para lidar com números. Você não tem habilidade para aprender. E você tende a não aprender. E aí vem o segundo ponto. A primeira vantagem é a habilidade de aprender continuamente. O segundo ponto, se você olhar, para algumas coisas você tem curiosidade na vida e outras não. Então, nem todo mundo tem curiosidade para a mesma coisa. Por que você tem curiosidade para algumas coisas e não para outras? O talento natural está vinculado à curiosidade. Você é curioso por isso. Você vai olhar, você vai pesquisar. Ninguém te pede para fazer isso, mas você vai. Então já tem 2 vantagens. Facilidade de aprender e você é naturalmente curioso nessa área. E o terceiro ponto é que você consegue fazer isso por longas horas sem se entediar. Tenho certeza que tem algumas coisas que você faz, em 1 hora você já está bocejando, você quer ir tomar um café, você quer vazar. E outras coisas você fica 6, 7 horas aí e está com fome e nem percebe que está com fome. Então, o talento natural, ele te dá isso. Então, tu imagina tu estruturar uma carreira, empreender numa área onde você tem facilidade para aprender, você é naturalmente curioso, e você consegue fazer isso por longas horas sem se cansar. Essa é a fórmula da genialidade. Já respondeu a tua pergunta antes, como saber o teu talento. Tá aí o caminho. Você observa isso. Por que eu sou curioso em algumas coisas? E aí vem uma coisa que isso é um pouco mais complexo do que a gente pensa. Por quê? Que existe isso que o Sobis falou. Nós temos os pontos fortes, que é o nosso talento, e nós temos os nossos pontos fracos. Mas você nunca consegue se tornar bom se você se focar nos pontos fracos. Exato. Mas você também não pode ignorar os pontos fracos. Por quê? Porque eles podem se tornar a armadilha que impede de você desenvolver os pontos fortes. Isso funciona para uma empresa. Nem todas as empresas elas são boas em tudo. Então, você tem o seu ponto forte, mas você tem o ponto fraco. O ponto forte é onde você tem que investir toda a sua força. E o ponto fraco, você tem que fazer isso que a Gisele falou, que o Sobis falou. Você tem que administrar isso para que isso não se torne um problema para desenvolver o seu ponto forte. E aí vem essa questão.
O que acontece na escola? Imagina o seguinte, Sobe, se teu filho vem para casa com o boletim, e aí você olha o boletim, ele tem 9 em matemática, ele tem 8,5 em física, tem 9 em química e tem 5 em gramática, em português. O que você vai falar para ele? Sobe mais um pouquinho só para passar de ano. Esse é o correto. Esse é o correto. Tipo, eu tô lidando com o defeito dele e depois eu vou falar, cara, teu negócio é isso aqui. Eu vou começar a instigar ele aqui. Vamos fazer conta. Mas o que geralmente acontece? A gente é forçado a estudar gramática, aula de recuperação, aula de reforço. E o que acontece? O seu português melhora. Mas... E o teu talento que tava lá? Ele cai. E aí você chega no final do 2º grau, no final do ensino médio. Tudo 6. Média. E você Passou na média. Você não... Eu não tenho talento. No que eu sou bom? Eu não sou bom em nada. Sou mediano. E eu que gostava de estudar matemática, porque eu era bom nisso. Eu gostava disso, aprendia com facilidade. E achava que eu era inteligente por causa disso. Agora eu sou forçado a estudar português. Eu não gosto, não entendo, eu acho que sou burro. Eu nem gosto de estudar. Muda a percepção. Exatamente. E isso é uma coisa que a gente não se dá conta. A gente anula o nosso talento, o nosso dom, a nossa curiosidade, a nossa facilidade de aprender. A gente anula isso na própria escola, isso é incrível. Não, o exemplo é perfeito. Tu anula o que tu é bom para começar a olhar para trás naquilo que talvez nunca vai te dar nada. E o que te confunde. Te confunde e no fim tu perde o que tu tinha lá, igualou tudo e perdeu um baita talento que poderia... É verdade, né? Tem uma história que conta que o Messi, canhoto, né? Uhum. E tinha um treinador da Sub-12, Sub-13 lá, que pedia para ele ficar treinando com o pé direito, chutando com o pé direito, depois os outros, para que ele ficasse bom com os 2 pés, né? Uhum. E aí chegou o presidente do Barcelona, que eu não vou lembrar o nome agora, e viu ele treinando, chamou o treinador e disse, olha, não tem que fazer ele estar de pé direito. Faz ele ficar treinando mais com o pé esquerdo. Exatamente. Ele vai ser o novo Maradona e tal, né? E aí ele proibiu o treinador de fazer ele treinar com o pé direito, mas para ele focar no que ele era bom, né? É que talvez quando o cara falou essa pessoa, talvez todo mundo não pensava igual, porque é assim que é o futebol. Tá, tu é bom de direita, vamos trabalhar a esquerda. Uhum. E tu vai perdendo o que tu tem de melhor. Eu, no meu caso, até deu certo, porque no fim da carreira eu acabei fazendo mais gols com a esquerda, que era a minha perna ruim, do que com a direita. Uhum. Mas eu seguia trabalhando a boa. Eu aumentava o nível, eu não esquecia. E é isso, provavelmente nesse mundo aí do Messi, provavelmente esse cara que falou, ele foi o idiotão. Uhum. Uhum. Tá louco, cara? Como que ele vai ser igual? Blá, 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 blá. E hoje nós estamos falando dele e ele nem sabe. Exato. Usando como exemplo, mas é isso aí. Tem que saber lidar, porque a vida ela é dura e eu acho que o maior problema que a gente tinha no futebol, que a gente tem hoje, as redes sociais, né? Tiraram eles muito do foco. Porque eles começam a olhar coisas, a perder tempo com coisas que fogem do seu mundo, né? Porque era se baseando que o sonho deles é ser jogador. Então, supostamente, eles estão fazendo o que mais amam. Durante o processo, cria esse negócio da fama, que é uma armadilha grande. Eles começam a tentar ser o que não são, perdem o foco, deixam de trabalhar o talento e, no fim, ficam aqueles caras de conversa de bairro. Cara, esse cara é bom, mas o irmão dele era muito melhor. Exato. E sempre tem um muito melhor. E aonde eu queria chegar com isso é o problema da mente. Eu, depois do meu pós-carreira, eu tive uma dificuldade muito grande. Agora tu vai ser meu psicólogo, agora tu vai me ajudar. Que no futebol a gente acabou ficando muito frio. Porque tu perde sempre, né? Para ser campeão é muito complicado. Sim. Tem 19 times perdendo, só um ganha. Esses 19, mentalmente, eles ficam muito mal. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabia lidar muito fácil com a derrota. A ponto de não dar valor à vitória. E hoje eu sou muito frio, até para emoções. Como que eu consigo quebrar esse gelo que a carreira me deu para um outro... para esse mundo real que eu vivo agora. Para a vida real. Seja com meus filhos, com meus pais, ter emoções, conseguir sentir mais e não tratar aquilo ali como um resultado.
Eu acho que não é nem a questão frio. Eu acho que talvez a palavra certa seja muito racional. O que é uma pessoa racional? A pessoa que usa a razão para justificar tudo e tá tudo bem. E você teve que fazer isso no futebol. Eu fui blindado a isso. Isso é uma blindagem racional. E aí, sim, de certa forma, é frio no sentido, cara, é duro, dureza. Como é que você vê isso? Quando você olha isso sob o aspecto da mente. A nossa vida, ela não ou melhor, não deveria ser baseada na nossa mente. A mente não é o ponto alto da nossa existência. E esse também é um dos grandes problemas do nosso sofrimento psicológico. O que é o sofrimento psicológico? Todo sofrimento psicológico, ele é uma não aceitação. Você não aceita o que aconteceu, isso cria sofrimento. Então, o que acontece? No teu caso, você aprendeu a aceitar a derrota, mas não aceitar a derrota como algo que faz parte, mas é muito mais uma blindagem de não se deixar afetar emocionalmente pela derrota. Por quê? Porque você vai perder mais do que ganhar. E porque amanhã tem de novo e tem de novo. Exato. E se você ganhar, você já sabe que depois da manhã você vai perder. Exato. E essa questão, ela mexe muito com aquilo que nos faz humano, que é a consciência. E a consciência não é eu tenho consciência do que eu fiz, eu tenho consciência do que eu preciso fazer. Mas é a consciência que é aquele estado de atenção plena, que é o estado de contemplação. Eu duvido que se tu voltar a contemplar o teu filho, você voltar a contemplar a natureza, você voltar a contemplar o céu. Contemplar é olhar sem pensar. Você olha como se fosse pela primeira vez, que você não vai começar a sentir a vida dentro de você. Porque nós não somos pensamento. O pensamento, ele é uma ferramenta. O pensamento, ele é uma coisa que está a nosso serviço. Nós usamos o pensamento para resolver um problema, nós usamos o pensamento para criar uma alternativa e tudo mais, mas para além do pensamento existe um vasto campo de silêncio, de plenitude, que a maioria de nós em algum momento deixa de acessar. Vou te fazer uma pergunta. Se você tivesse vivido, por exemplo, o tempo inteiro em Marte, e aí você veio agora para a Terra, e você vê uma rosa vermelha, o que você faria com essa rosa? Eu ficaria admirando ela, provavelmente. Muito tempo, e aí tu chamaria as outras pessoas, tu diria, o que é isso, meu Deus do céu, eu nunca vi, e você ia tocar, e você ia cheirar. Agora, e o que tu faz quando tu vê uma rosa hoje? É uma coisa normal. Por quê? Porque é uma rosa, tu sabe que é uma rosa. Então, o que acontece? Quando você se torna muito racional, você permite que o conceito se interpõe entre você e a coisa. Você tem um conceito, isso é uma rosa, isso é meu filho, isso é minha esposa, isso é Deus. Até Deus. A gente às vezes não tem uma experiência direta com Deus, por quê? Porque a gente sabe o que é Deus. O que é Deus? Deus é uma ideia na nossa cabeça, entendeu? Então, o que acontece? O mundo, e isso é importante, porque o empreendedorismo ele precisa muito de sensibilidade, né? A sensibilidade de você perceber as coisas. Então, o que acontece? Nós sofremos muito de falta de sensibilidade, de sentir o que ninguém sente, de olhar para o que todo mundo olha, mas ver o que ninguém vê. Isso, você precisa de sensibilidade para isso. A sensibilidade de você olhar para o seu filho de 15 anos como se fosse a primeira vez que você viu ele. A sensibilidade de você olhar para uma rua que você cruza desde a sua infância
como se fosse a primeira vez que você viu. Isso é difícil pra caramba. É difícil, mas é isso que transforma. Porque se você se habitua, e eu estou usando esses exemplos bem práticos de andar pela rua, porque a gente faz isso em relação a todo o ambiente, à humanidade. A gente olha para todo o contexto, a gente olha para a nossa cidade e a gente não vê nada de novo. A gente não percebe nada. O que pode ser feito? Nada, sempre foi assim. Entendeu? Então, a sensibilidade, ela nasce dessa habilidade, dessa capacidade de contemplar. E quando você contempla, quando você se abre para esse espaço, a razão, ela perde o espaço e ao invés de você seguir sempre pelo mesmo caminho, desse espaço vazio que se abre, do espaço que a razão dá quando cede, nasce uma coisa chamada orientação. Você é orientado. Por quem? Porque eu não sei. Mas é ali que nasce o insight, a criatividade. Você recebe uma orientação, mas quem está te orientando não é a tua razão. Não é a tua, é uma coisa que vem, que emerge, que é o insight, que é aquela coisa. Então, eu acho que isso é tão crucial para quem vive no mundo de hoje, você aprender a olhar não com a razão, com aquilo que você falou. Eu fui blindado para isso, eu fui treinado assim. Você teve que se habituar a isso. O dia a dia te forçou a fazer isso. Então, aprender a contemplar, a olhar tudo como se fosse pela primeira vez. E isso é transformador. Isso nos conecta com algo que eu não sei definir, mas é dali que saem os grandes insights da vida. Isso é verdade. É tipo assim, você sair do volante e ir pra carona. Porque quando eu vou na carona, eu começo a ver coisas da rua que eu passo todo dia. Aí eu falo, caramba, eu não sabia que tinha esse prédio aqui. Então sai do volante e vai pra carona que a gente vai sentir bem melhor. E isso acontece comigo todo santo dia. Então eu acho que nesse processo eu tô quebrando essa barreira. Eu tô conseguindo também sentir mais emoções, desde dar valor para ficar em casa. Exato. Eu vivia sempre viajando, dar valor para os pais. Aí, por exemplo, o senhor estava falando, eu voltei lá para minha rua de Erechim, que hoje eu tenho saudade. E quando eu estava lá, talvez eu não dava tanto valor. Então a gente começa a olhar longe e esquece tudo que está perto. Aí esquece da rosa, esquece das coisas simples. Faz muito sentido. A gente faz churrasco, sabe o que ele gosta de fazer no churrasco? Lavar a louça. Depois do churrasco. Eu amo lavar e ele louça. gosta, ele fica assim, lavando a louça. É coisa boa, eu às vezes... Contemplando a Mas louça. eu preciso de janela. Sem janela me complica. Eu tenho que ver algo. É tão bom, é tão prazeroso. E eu gosto dos momentos que eu tente não pensar em nada. Mas... Eu morava longe do clube, eu ficava 50 minutos dirigindo. Porque naquele momento eu não tocava no celular, eu não tocava... Tava eu, minha música... E ali eu comprava, eu vendia, eu fazia gol, eu errava. Era o meu momento de contemplar. Hoje eu passo isso muito na louça. Tô com as mãos ocupadas, não tá suja, tô lavando e tô olhando, mas eu preciso de uma janela. A janela me faz ver o horizonte. Eu falo a mesma coisa para minha esposa que tá ali, para Fabiana. Eu digo, hoje eu vou lavar a louça que eu preciso organizar meu pensamento. Então tá certo. Tu fica aí lavando e tu fica olhando pela janela, tu fica... É verdade? Às vezes... E lava muito pouco a louça. Quase tudo assim. Mas eu não gosto que se aprova a louça também. Só porque tem um cara que vai lavar, ficar sujando tudo. Ela não fala assim, me poupe, vai né? lá organizar teus pensamentos, tem uma louça para ti. tem algum pensamento para organizar hoje? A partir de hoje vai ser assim comigo. Rafael, vai lá organizar teus pensamentos lá. Muito bom. Jacob, a gente tem aqui alguns livros que a gente escolheu aí. Eu já li esse aqui, ó, O Óbvio que Ignoramos, indico. Livro muito bom. Acho que tu considera ele o teu principal livro? Eu acho que ele é o meu mais querido. Né? É um livro que eu gosto muito dele. Né? Poder e Manipulação. Temos aqui também a 16 Leis do Sucesso, né? Que foi, né, tu comentou, adaptado por ti. Né? E aqui é o mesmo, O Óbvio que Ignoramos. Qual tu acha, assim, na vida de um empreendedor, de um empresário, tu indicaria para ele começar
a viver um pouquinho, a ver um pouquinho das percepções que tu tem com a tua jornada, que eu creio que isso seja um resumo, tudo que tá trazendo pra gente foi coisas que tu viveu, que tu passou, que tu refletiu, que tu foi bastante louça que tu lavou até chegar nessas conclusões. Qual tu indica desses 3 aqui que a gente quer, depois a gente pode fazer um sorteio, alguma coisa aí? Eu acho que esses 2 primeiros, eles são fundamentais. As 16 Leis do Sucesso é um clássico, é considerado a Bíblia do empreendedorismo. É um livro que apresenta 16 leis que são considerados os pontos principais que a pessoa precisa ter, tanto porque a gente fala muito de empreendedorismo, mas eu gosto de pensar no indivíduo como uma pequena empresa. Né? Perfeito. A gente começa, a nossa vida ela é uma empresa, então tu começa sendo um empreendedor conduzindo a sua vida. As 16 Leis do Sucesso, ela passa por toda uma construção de um passo a passo que, se você implantar, é inevitável você não criar resultados expressivos. Por exemplo, começa com a definição do alvo-chefe, que é o propósito pelo qual você quer fazer alguma coisa. Que tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Porque qual a importância do propósito? Que hoje se fala muito em propósito. Qual a importância do propósito? A importância do propósito na vida da pessoa é porque o propósito te leva a construir algo que é imprescindível para você ter sucesso na vida, que é o poder pessoal. Eu gosto de uma fórmula, eu não gosto muito de fórmula, mas eu gosto de uma fórmula que eu acho que vale muito para a gente fazer um inventário da nossa vida. Por exemplo, essa fórmula diz o seguinte, que o sucesso que você tem em determinada área da sua vida sempre é diretamente proporcional ao seu nível de poder pessoal. Então, de um lado, sucesso em qualquer área da vida, e do outro lado, você tem o poder pessoal. Eles se equivalem. Vou dar um exemplo. Qual é seu nível de poder pessoal para ganhar dinheiro? Dá uma olhada no seu contra-cheque. Dá uma olhada no quanto você ganhou no Prolabore, enfim, nos últimos meses. Ah, não. A pessoa pode dizer, eu sou muito melhor do que o que eu ganho. O meu poder pessoal é muito maior do que o meu chefe me paga. Cara, se você quer ganhar mais dinheiro e você tem o poder de ganhar mais dinheiro, por que você não muda de emprego? Entendeu? O nível de sucesso que você tem no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, ele sempre é proporcional ao seu poder pessoal de se relacionar com essa pessoa. E isso é simples, por quê? Porque isso nos mostra como nós podemos melhorar o nosso nível de sucesso, investindo no nosso nível de poder pessoal. Porque aí vem a questão, mas o que é poder pessoal? Poder pessoal é a soma da sua aptidão, aquilo que você sabe fazer, e da sua atitude, que é o seu modo de pensar. Existem pessoas, no futebol, por exemplo, que são extremamente hábeis para jogar futebol. Elas têm uma habilidade muito grande, mas a atitude não contribui. Então, é a soma da aptidão e da atitude. Você até pode ser um excelente profissional, pode ser o melhor TI que existe em Porto Alegre, ou sei lá onde. Mas a sua atitude pode ser de uma pessoa acomodada. Então, é a soma da sua aptidão e da atitude. E isso é tão importante, por isso que eu quis citar isso, porque se você quer aumentar o seu nível de sucesso, você tem que aumentar seu nível de poder pessoal. Se você quer aumentar seu nível de poder pessoal, você tem que trabalhar sua aptidão e sua atitude. Porque muitas vezes a gente está diante de um oceano de informação e a gente não sabe por onde atacar. E o que te habilita a melhorar a sua aptidão e a sua atitude? Você definir um propósito. Eu quero me tornar um bom profissional, eu quero me tornar um bom psicólogo. Então você tem que ser apto a exercer a psicologia, mas você também tem que ter um modo de pensar de uma pessoa que prospera, que tem um pensamento adequado àquilo que você busca. E essa é a primeira lei. E a segunda lei significa o seguinte, cara, ninguém nunca conseguiu fazer nada grandioso sozinho.
Então você precisa formar uma mente mestra em torno do seu propósito. Seu propósito, se a primeira lei, o propósito te dá o poder pessoal, a mente mestra te dá o poder coletivo. O que é o poder coletivo? Somando o poder pessoal do Sobis e o poder pessoal do Danilo, você forma um outro poder, que é o poder coletivo, que é a soma dos dois poderes pessoais. Essas são as leis de sucesso. E aí vem a lei terceira, que é a autoconfiança. Né? Você precisa ser uma pessoa que tem que desenvolver a autoconfiança. A autoconfiança já se desenvolve melhorando o poder pessoal, melhorando o poder coletivo. Aí vem o hábito da economia, que é muito importante porque o livro ensina o seguinte, que você precisa aprender a economizar, não, como muitas pessoas ensinam, para o período das dificuldades, mas para poder tirar proveito da oportunidade quando ela aparece. Exato. Entendeu? Se você tem uma reserva financeira, parece uma oportunidade, é tu que vai ficar com ela. Entendeu? E aí vem todas as outras leis, iniciativa e liderança, saber usar a imaginação, você saber tirar proveito do entusiasmo, autocontrole. Uma lei que eu gosto muito, fazer mais que o esperado. Muitas vezes a gente tem aquela ideia, isso não é trabalho meu, isso aí não sou pago para isso. Então, assim, quem ganha mais, quem serve melhor. Então, essa é outra lei. Aí tem desenvolver uma personalidade agradável, né? Porque às vezes as pessoas acham que tem que ser o durão, que tem que ser... Então você tem que ter essa personalidade. Pensar com precisão, concentração, aprender a lidar com o fracasso. Então tudo isso são leis. Então esse livro, As 16 Leis de Sucesso, para mim, ele é imprescindível. E aí vem o poder e manipulação. Por quê? Que é um livro baseado no Príncipe de Maquiavel. O mundo, ele é um lugar, muitas vezes, que existem pessoas que não jogam o jogo justo, o jogo honesto, o jogo da maneira correta. E é muito fácil, nesse processo, você ser alvo de pessoas que não têm ética, que não têm caráter. Então, Poder e Manipulação não é um livro que vai te ajudar a manipular, mas muito mais impedir de ser manipulado ou enganado ou passado para trás. Não é ser mal com as pessoas, é ver quem quer ser mal contigo. Exato, é bem diferente. Perceber, exatamente. Exato. É não ser ingênuo. E tem, né? O que mais tem é aventureiro. E ainda mais, quando mais você cresce, mais visado tu está, mais aventureiro tem. Porque, queira ou não, nessa vida que a gente leva, tem as pessoas que dão certo fazendo errado. Exato. Não há necessidade de você, para crescer, principalmente financeiramente, você ser honesto. Isso não é verdade. Não. Você vai ser punido de outras formas, mas tem pessoas que têm muito dinheiro passando a perna em todo mundo. Ou que começaram errado, né? E aí depois a coisa andou e foi. Temos muito. O Brasil meio que impõe da gente ser assim, né? Pelas dificuldades de empreender. Tem muita gente que a gente conhece que começou de uma forma meio errada. Hoje são grandes empresários, entre aspas, sustentam milhares de pessoas, né? Com seus colaboradores e familiares, mas que o começo foi dificultoso. Então, tem esses que se arrumaram no caminho e tem os aventureiros. Aí na rua tá cheio. O que mais tem é gente chamando de bonitinho e querendo te levar tudo. É normal. A gente tem que aprender a perceber. A gente não tem que ser igual. A se precaver, entendeu? Exato. Criar aquela barreira que eu tenho lá, que eu tô quebrando. Falando de sucesso, tu conhece muita gente e conhece muitas histórias, tem bastante experiência. O que tu enxerga hoje a maior trava das pessoas que não têm sucesso, que tu pudesse trazer, assim, elencar os principais pontos que fazem com que uma pessoa não alcance sua prosperidade, não encontre seu talento, enfim, não alcance sucesso, vamos dizer assim. Eu acho que existe uma coisa que precede todas as outras. A falta de compreensão do que faz uma pessoa de sucesso. Porque o que existe de pessoas mal preparadas, pessoas que não se preparam, sonhando com sucesso, isso é uma ilusão terrível. Você não sabe fazer nada e você quer ficar rico. Você não desenvolveu aptidão, você não desenvolveu o modo de pensar,
você nunca se dedicou a aprender nada, mas quer ganhar dinheiro? Isso não é possível. Porque o dinheiro é uma troca. O dinheiro ele é uma ferramenta de troca. Eu sempre digo, o dinheiro que você quer está no bolso do outro. Então, você tem que tirar ele de lá. E se você tirar ele na força, é um assalto. Você vai ser preso. Então, você precisa ter algo que, no ponto de vista do outro, é mais importante para ele do que o dinheiro que ele tem. Aí ele bota a mão no bolso e dá o dinheiro para você. Se você não tiver isso, você nunca vai ter dinheiro. E isso serve para uma pessoa física, isso serve para uma empresa. Por exemplo, se você é uma pessoa, você está infeliz com sua situação financeira, a primeira coisa que você precisa se perguntar é o seguinte: o que eu verdadeiramente tenho para trocar por dinheiro? Entendeu? Se tu não tem nada para trocar por dinheiro, esquece. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que acordar para a vida e você tem que dizer, cara, o que eu posso desenvolver em mim que eu posso usar para ganhar dinheiro? E isso é tão simples que chega a assustar, mas as pessoas não percebem isso. As pessoas acham que existem, e não estou falando que não existem coisas como lei da atração e tudo mais, mas nunca vi alguém enriquecer com lei da atração. Tipo, vou puxar um saco de dinheiro no meu colo. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, cara, o que eu tenho para trocar por dinheiro? Qual é o meu talento? E aí você começa, ok, eu não tenho nada. Aí, ok, qual é o modo mais rápido de desenvolver isso? É você encontrar verdadeiramente aquilo que você tem uma aptidão maior, o seu talento, e desenvolver isso. E isso é relativamente fácil. Isso são 5 anos, 4, 5 anos. Se você se dedicar intensamente a isso, se você encontrar o processo certo e você se dedicar 3 a 5 anos, você muda a sua vida. Como é que você desenvolve um talento, por exemplo? Ok, eu quero ser jogador de futebol, eu tenho talento para jogador de futebol. Como é que você desenvolve isso? Vai comprar uma bola. Você precisa de 3 coisas, basicamente. Primeiro, você precisa ter conhecimento. Uhum. Qualquer coisa, qualquer atividade, é conhecimento. Você tem que saber as regras, você tem que saber um monte de conhecimento. Conhecimento você precisa ter. A segunda coisa que você precisa ter é técnica. Tudo requer técnica. Jogar futebol, você tem que ter técnica. Se você quer fazer um discurso, você tem que ter técnica. Se você quer escrever um livro, tem que ter técnica. E o terceiro é prática. Se você juntar conhecimento, técnica e prática, e se você praticar isso durante 3, 4 anos, cara, você vai se tornar bom. Você não pode ser, talvez, o melhor do mundo, mas você vai se tornar bom. E isso serve para empresa, isso serve para qualquer coisa. Então, eu acho que o grande problema não é nem mesmo um problema de falta oportunidade, falta isso, falta aquilo. É ter essa visão simples de que, cara, eu tenho que me tornar bom em alguma coisa. Se tu é bom em alguma coisa, você sempre vai ter alguém que quer pagar pelo que você sabe fazer, por aquilo que você tem. Hoje tu faz o que tu é bom. Eu acho que sim, né? Assim, né? Eu acho que sim. Como eu falei antes, uma das coisas assim que o que nós estamos falando hoje, eu já nem falo mais tanto, né? Tipo, falar sobre empreendedorismo, falar sobre essas coisas todas. Eu hoje gosto mais, tô mais voltado a despertar esse nível de consciência diferenciado nas pessoas. De um pouco assim, de pegar um machado, um martelo e quebrar essa maneira de pensar que às vezes não é nem responsabilidade ou culpa da pessoa, né? Ela foi engessada dentro de uma cultura, dentro de um ambiente, e o mundo mudou. Eu ia te dizer isso quando tu falou, né? É uma forma simples, né, de pensar. Eu vou fazer o que eu sou bom para atingir o sucesso. Mas é simples, talvez porque tu já tenha... Isso é simples para ti, mas daqui a pouco para muitas pessoas ainda não é. E é por isso que hoje tu tá direcionando o teu caminho a isso. Porque o que acontece quando eu digo o seguinte, cara, para tudo
né? Se você está trabalhando num boteco aí de caixa no mercado, continua, mas deixa isso como uma coisa que tu faz para sobrevivência, que você vai ter que fazer. Arruma um tempo extra, 3, 4, 5 horas por dia, à noite. Você vai ter que fazer esse caminho das pedras, né? Que é onde você vai ter que sacrificar teatro não, série de Netflix, essas coisas, e você vai ter que consertar a sua vida. Você vai ter que fazer isso, não adianta, você não pode ficar procrastinando isso. Então, o que acontece? Mesmo que você passe essa clareza para as pessoas e você dê essa noção, você precisa fazer isso, você precisa se dedicar por um período X para desenvolver algo que você possa usar e trocar por dinheiro, no caso, a pessoa ela tende a inventar desculpa, ela não quer fazer isso, mas existe a ilusão de que vai acontecer algo no processo que vai resolver o problema dela. Tipo, cair dinheiro no colo. E não vai. A gente sabe disso que não vai. Então, eu acho que respondendo a tua pergunta, esse é um dos principais pontos. A pessoa se ilude de que alguma pílula mágica vai resolver o problema dela. Eu penso muito, né? Eu tenho 30 anos, né? Uhum. Então, até onde eu tenho a minha experiência aqui na Terra, eu tenho visto isso, né? E tentado imaginar, eu vou fazer uma comparação com as pessoas da minha idade, meus amigos e tal, né? E não consigo enxergar muitas vezes essa busca, talvez buscar esse tempo para pensar, para refletir, para organizar as ideias ou alocar o seu tempo de uma forma certa, vamos dizer, se isso é o certo, né? Para tomar as decisões da sua vida, né? E aí eu paro e penso, olho pessoas mais velhas, de 40, 50, 60, talvez nunca fizeram isso, ou nunca buscaram fazer, ou se queixam, ou reclamam, e aí criam filhos e netos se queixando, reclamando de que a vida é difícil, de que a vida é assim mesmo, de que política, você deve buscar isso. De que... Culpa da política. E a gente fica... E aí, ao longo dessa jornada, eu fico pensando, tá, mas a pessoa mais velha tá dizendo que as coisas são assim mesmo, que é assim que funciona, que o mundo é assim, a cidade é assim, o comportamento é assim, o caminho que deve seguir é esse. E esse questionamento e eu me questionando de, será que é isso mesmo? Será que é esse caminho que eu quero seguir? Será que é isso que eu vou fazer? E vejo que hoje, nos jovens, esse é a principal dificuldade por causa disso aqui, né? Hoje... ainda peguei um pouquinho do final ali, né, do mundo sem internet, vamos dizer assim, com mais tempo para poder pensar. Me lembro muito jovem, pensando, refletindo no meu futuro, no que eu vou fazer. Hoje eu vejo que os jovens não têm. Hoje a internet tu consegue emergir para diversas realidades e imaginar que aquela realidade ali é uma realidade, quando às vezes não é só algo que está no teu campo de visão, na palma da tua mão. E isso dificulta muito para que seja construído novas ideias ou pessoas trilhem um caminho diferente, né? Enxergo muito assim. Eu tenho muitas ressalvas em relação à internet, ao mundo digital, porque a vida ela não acontece online. A vida não acontece no digital. A vida, ela é real. A digital é uma fantasia no sentido de... Sim, é uma realidade, é uma ferramenta útil. Eu uso isso, todo mundo deve usar, mas você não pode confundir isso como sendo a tua realidade. E o que acontece muito é que existem vendedores de facilidades. Que tudo é fácil, que tudo é simples, e não é. Não é. Tudo precisa de tempo, tudo precisa de investimento, muitas vezes não investimento de capital financeiro, mas de capital intelectual. Então, o que acontece? Essa facilidade que se vende muitas vezes, ela cria muita frustração, ela cria muita decepção nas pessoas. Então, eu acho que tu precisa ter um senso crítico muito aguçado em relação a essa questão da inteligência artificial. Porque existe uma coisa que nós nunca vamos deixar de ser:
humanos. E como humanos, nós vamos ter que lidar com a nossa humanidade. E não existe inteligência artificial que vai resolver o nosso problema como ser humano. Sim. E então, lógico, quando você se perde, você confunde, você passa a ter uma vida dupla e você ama mais a sua vida digital do que a sua vida real, aí você tem um problema. Tem um problema sério. Então, eu tenho muita ressalva. Eu tenho uma coisa que eu acho que a gente precisa ter muito claro. A profundidade, ela sempre vence a superficialidade. Então, você tem que buscar entender as coisas de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais complexa. Você tem que se desafiar. Você tem que criar desconforto para si. Eu digo, você precisa sujar a água para ver o que vem à tona. Então não dá para se esconder na sombra, não dá para querer viver uma vida fictícia, uma vida online e achar que você é aquilo. E olha, eu estou falando isso porque eu percebo isso tanto, entendeu? Não existe padrão que serve para todo mundo. Você tem que descobrir o seu próprio padrão. Muitas vezes o mestre é o que acaba com o discípulo. Entendeu? Então você tem que ter referências, você tem que ter modelos, mas você nunca pode perder a autoridade e também a responsabilidade que você tem por si. Entendeu? E nós, fico feliz, vocês mais jovens ainda, nós vamos ter grandes desafios pela frente. A humanidade, nós vamos ter grandes desafios, nós temos que nos preparar. O mundo, tipo assim, o campeonato não está ganho, entendeu? Então nós vamos ter muita dificuldade, justamente por isso que a gente falou. A gente cada vez mais vai sendo estimulado a viver online. E isso cria uma certa superficialidade em relação a nós mesmos. Nos estimula a fazer pouco. Exatamente. Aquela questão, eu até não gosto de chamar de sacrifício, mas do esforço de tentar entender, do esforço de tentar fazer algo diferente, do esforço, aquilo que nós começamos a falar lá na frente, de se deslocar, de sair daquela manada, de sair, quando eu falo de manada, eu digo assim, está todo mundo correndo para aquele lado, mas espera aí, esse é o caminho? Isso requer coragem, e eu não sei se nós estamos desenvolvendo coragem nos nossos jovens. Concordo. Eu acho que não. Eu acho que a coragem está se perdendo cada vez mais, justamente porque não tem essa vivência, não tem essa provocação, porque o mundo daqui, tem horas que a gente se pega também conversando com alguém que está ali pelo celular. Claro que nós precisamos, como o senhor bem disse antes, tem que ter o talento, tudo, mas tem que andar com pessoas que te levem para isso. Se você andar com pessoas que te levem para outro lado, ferrou. Porque nós erramos, nós somos humanos. Só que a partir do momento que a gente está errando inconsciente e tiver alguém... Opa, vem para cá. Teu caminho é esse. Nós vamos melhorar. Então, eu acho que a gente tem que se comunicar mais como pessoas, mas no humano, tocar, conversar, viver família, que é aquele negócio, né? Começar a olhar mais para dentro de nós e esquecer lá fora. Querer parar de agradar quem está tão longe que não vai fazer diferença nenhuma. Porque hoje a gente está acreditando em pessoas que vendem mentiras. A internet é uma maravilha, ok. Sim. Mas tem muita gente que se espelha em pessoas da internet que vendem uma vida maravilhosa, mas no fim aquele cara lá queria ter a vida que tu tem, a vida offline. Talvez ter o filho, talvez chegar em casa e ver o filho, talvez sair para depois aqui jantar com um amigo. Então, tem muito essa máscara aí e por isso que a gente tem que se policiar bem e saber bem o que nós estamos seguindo, para a gente não sair do nosso caminho. E principalmente, eu acho que a gente tem que parar um pouco de desejar a vida do outro. Exatamente. Porque aquela vida, muitas vezes, não tem nada a ver com às vezes eu entro,
eu entro no Instagram e dou uma olhada assim, parece que tá todo mundo de férias. Eu sou o único que estou trabalhando. Parece que tá todo mundo vivendo uma vida e eu digo, mas o que eu estou fazendo de errado? Entendeu? O Rafa fala isso direto. Tá todo mundo bem rico, bonito, e eu, cara, todo dia mais velho, todo dia mais lutando. E eu acho que isso é uma percepção tão distorcida, porque eu sempre conto, uma vez eu tenho um amigo que tem muito dinheiro e tudo bem. E aí um dia ele disse que ele foi para uma praia, não sei aonde, lá para a Ásia. E quando tu olha para a vida dele, tu realmente pensa que a vida dele é o que todo mundo tinha no paraíso. Porque é uma vida perfeita. E aí ele disse que ele tinha que passar uma série, tinha uma tradição lá que tinha que passar por uma série de cascatas que caíam. E aí tu tinha que fazer um pedido. E esse pedido seria, então, atendido. Um negócio de misticismo lá. Uhum. E aí ele disse, eu passei por aquelas cascatas, eu disse, Deus, por que a vida tem que ser tão difícil? Aí eu pensei, nossa, mas... Imagina. A vida parece tão boa. Então, muitas vezes é isso, a gente deseja as coisas do outro e a gente não sabe que a gente está muito melhor. A gente se focar naquilo que é nosso, naquilo que é singular. E muitas vezes fazer um churrasco com amigo, lavar a louça olhando pela janela. Muitas vezes você simplesmente tem um bom bate-papo no final de tarde, sentado na varanda da casa. Essas coisas, elas são mais importantes do que qualquer outra coisa. E a gente está um pouco abrindo mão desses valores. Eu acho que isso a gente precisa manter, ou se não resgatar. Você não abrir mão da tua turma de amigos, você não deixar de sair, fazer aquela coisa que você sempre fez por causa do online, por causa de às vezes ficar horas aí pesquisando e você não sabe nem o quê. Concordo. Acho que é isso, né? Deu, tá ótimo. Foi tá ótimo. Muito bom. Foi ótimo. Eu queria te agradecer por ter dedicado aí esse tempo de vir aqui falar com a gente. Vamos aproveitar aí para dar mais uma voltinha. Quero te mostrar algumas coisas aqui no nosso estúdio. Esse é um estúdio novo, como a gente falou, que a gente está fazendo para provocar outras pessoas a também criarem conteúdo, fazer conversa, assim como a gente está fazendo. E esse ambiente que a gente tem aqui é um ambiente que a gente tenta trazer um pouco disso, a gente admirar, se inspirar e a gente conviver aqui, construir coisas aqui, é o que a gente pensa, né? Seja pensamento, seja negócio, seja relações, né? Que a gente tenta trazer através disso. Quero te agradecer muito mesmo, do fundo do coração, de ter vindo aí, dedicar esse tempo para conversar com a gente, para compartilhar. Rafa também pode trazer alguma palavra antes de tu também dizer alguma coisa pra gente? Não, eu também, um agradecimento total. Com certeza eu estou saindo daqui uma melhor pessoa, uma pessoa menos online e uma pessoa mais real, né? Vou levar essas dicas aí para minha vida, porque eu tô nessa luta, né? Como a gente conversou, de vir mais pro real, sentir mais as coisas, não olhar longe, olhar mais perto, até para aproveitar o momento. Eu até falo que eu tô adorando envelhecer, porque eu tô... Aí a gente começa a entender como eram nossos pais, os nossos avós, que a vida não é... A vida é tão simples. E hoje, estando aqui com o senhor, já se alimentando do senhor nas redes sociais todos os dias, muito obrigado por existir, obrigado por nos ajudar. O que acontece com a gente acontece com muita gente também. E que a gente siga aí tendo contato e que o senhor possa ajudar mais e mais pessoas aí no dia a dia. Como eu já falei no início, cara, eu fiquei primeiro surpreso, não sabia nem que vocês me conheciam. E segundo ponto, quero verdadeiramente parabenizar vocês, tá? Tão jovens, né? Entrando numa cidade como Porto Alegre, né? Não só cuidando de vocês, mas cuidando de espaços, reinventando a cidade, assumindo posições de liderança. Até estava comentando antes, olhando aqui assim, me lembra um pouco o estúdio da CNN, e lá você tem o Times Square, né? Que são coisas que inspiram, né? A gente olha para isso, eu saio daqui inspirado, eu saio daqui
motivado a fazer mais, a me tornar uma pessoa melhor, porque eu sei que a sementinha que às vezes a gente está lançando, a gente não sabe nem aonde que ela está caindo, mas quando a gente vê uma plantinha e alguém diz, isso aí foi você que plantou, entendeu? Então o fato de eu saber que um dia eu fiz um podcast e que por esse podcast, vocês ouvindo esse podcast, vocês tiveram uma ideia. E olha, esse é o 12º, 11º episódio, já é a 2ª temporada. Quantas pessoas vocês já impactaram? Quantas pessoas vocês estão inspirando, ajudando? E essas pessoas vão inspirar outras pessoas. Então, tem uma história que eu gosto muito, eu gostaria de contar para a gente encerrar, que é uma história verdadeira. Na Califórnia, em Monterey, tem uma cidade no sul da Califórnia chamada Monterey. E em Monterey tinha muitos navios pesqueiros. E esses navios pesqueiros saíam à noite, eles pescavam, e aí eles ancoravam de madrugada no cais lá. E esses navios pesqueiros jogavam muito peixe pequeno, que não era aproveitado, dentro do mar. E tinha um pássaro lá chamado pelicano de Monterey, pelicano da Califórnia, que é um pescador nato. Mas durante os anos, ele começou a se habituar a comer os peixes que aqueles navios desovavam de volta para o oceano. E aí, por causa de questões ambientais, décadas depois, a prefeitura lá, o estado, sei lá, proibiram esses navios de ancorar lá no cais. E aí o que aconteceu? Os pelicanos começaram a morrer. E os biólogos começaram a estudar, primeiro não entenderam muito bem o que estava acontecendo. E aí eles descobriram que aqueles pelicanos estavam morrendo de fome, porque eles não sabiam mais pescar. Eram nativos pescadores, instinto de pescador, mas não sabiam mais pescar. E o que eles fizeram, então? Eles foram lá na Flórida, pegaram aquela mesma espécie de pelicano e levaram os pelicanos da Flórida para Monterey. E aí todo dia aqueles pelicanos da Flórida ainda sabiam pescar. Eles iam, voavam, pescavam, e aos poucos os pelicanos de Monterey, vendo os pelicanos da Flórida pescar, eles também começaram e aos poucos voltaram a ir para o mar pescar seu próprio peixe. Por que eu contei essa história? Porque muitas vezes nós precisamos fazer o papel dos pelicanos da Flórida. Existem tantos pelicanos, pessoas que pararam de sonhar, que têm um instinto de sonhador, que poderiam fazer tanta coisa, mas elas desaprenderam isso. Então, muitas vezes, a gente faz esse papel do professor pelicano. Quando a gente toma a iniciativa, quando a gente vai, elas olham para nós e elas observam a gente fazendo isso e elas seguem o instinto delas e vão atrás do sonho dela. E quando eu vi vocês fazendo isso, eu lembrei dessa história, porque para mim vocês são pescadores pelicanos, né? Flórida. Da Flórida, fazendo o papel, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão voltar a sonhar por causa dos projetos de vocês, por causa do trabalho de vocês. Parabéns. Amém. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Pessoal, então, muito obrigado aí por terem ficado até o final desse episódio, né? Convido todos aqui que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos episódios. Nossas redes sociais ficam aqui embaixo, assim como os apoiadores também ficou rolando aqui no vídeo. E a gente se encontra na próxima. Valeu!